Personagens da independência do Brasil. Dom Pedro I. Não poucas vezes, vemos Pedro I ser retratado como um mero medíocre irresponsável, no qual teve a sorte do Brasil cair em suas mãos, onde depois teve a incompetência de perdê-lo e quase destruí-lo. Entretanto, contudo, todavia, sabemos que trata-se de uma pessoa um tanto quanto complexa, onde não por acaso encarnava perfeitamente as características históricas do Brasil, além de ser uma figura de fundamental importância para a nossa independência. Infância e adolescência. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paulo, Miguel Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim nasceu em 1798 no Palácio Real de Queluz, Portugal. Desde seu nascimento, recebeu o prefixo honorífico de Dom. Seu pai era Dom João, príncipe do Brasil, e sua mãe Carlota Joaquina. Seus avós eram Dona Maria I e o rei Dom Pedro III de Portugal, sendo assim pertencente à Casa dos Bragança. Durante 5 anos de sua vida, desde 1802, após o afastamento de seu pai, passou a viver com a sua avó, na qual sofria de problemas mentais, juntamente com seus 5 irmãos, Dona Maria Teresa, Dona Maria Isabel, Dona Maria Francisca, Dona Isabel Maria e Dom Miguel, além de irmão, seu futuro rival. Em 1807, o exército francês do imperador Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, e toda a família real portuguesa fugiu de Lisboa, deixando Napoleão a ver navios. Ao atravessar o Oceano Atlântico, chegam à cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, a maior e mais rica colônia de Portugal. Após a estadia no Paço Real, estabelecem-se no Paço de São Cristóvão. Seu mentor, Antônio de Arrábida, e sua aia, Antônia Genoveva, então ali ficaram responsáveis pelo seu crescimento educacional, no qual incluía matemática, economia, política, lógica, história e geografia, além de aprender a ler e escrever em português, latim e francês, como também traduzir textos do inglês e entender alemão. Educado para ser um absolutista, em contraste, assim como vários aspectos de sua vida, tem absorvido tendências liberais. Posteriormente, haveria de se tornar um hábil músico, artesão e proficiente em diversos instrumentos musicais. Na infância e adolescência, passou boa parte de seu tempo brincando com plebeus cariocas, como uma criança comum. Não à toa, os portugueses pejorativamente o chamavam de rapazinho brasileiro. Na juventude, era um assíduo mulherengo. Em 1817, haveria de se casar por procuração com Maria Leopoldina, da Áustria, pertencente à família dos Habsburgo, com a qual viria a ter 7 filhos posteriormente. A esta altura, o velho mundo já não era mais o mesmo. As guerras napoleônicas, as ideias da Revolução Francesa deixaram marcas profundas não só na geografia, como também no imaginário popular e no modus operandi político. Regência. Dom João VI, seu pai, teria que decidir entre ficar no Brasil ou voltar para Portugal, já que havia sido criada uma Assembleia Nacional Constituinte, obrigando ao rei a retornar. Dom Pedro I, habilmente, envia soldados para suprimir as tropas portuguesas que iriam de encontro a seu pai. Este acontecimento histórico ficou conhecido como a Revolução Liberal do Porto de 1820. Entre este alvoroço, sua esposa viria a perder seu segundo filho, Miguel de Bragança, durante o parto. 2 anos depois, viria a perder tragicamente seu terceiro filho, João Carlos. Depois do êxito contra os revoltosos, aos poucos, Pedro foi conquistando a confiança dos ministros e de seu pai. Seu pai o deixou como regente no Brasil, após decidir retornar sozinho a Portugal. Antes de partir, disse a seu filho: "Se for para perder o Brasil, seja para ti, e não para esses aventureiros." Dom Pedro, então, ficara responsável para ajudar ao Reino do Brasil a manter a autonomia política perante a Revolução das Cores. Desde o início, promulgou decretos que garantiam os direitos individuais e de propriedade, e redução de impostos. O governo de São Paulo, com José Bonifácio, um brasileiro de inteligência ímpar que havia lutado contra o exército revolucionário francês, foi o primeiro a reconhecer a autoridade do jovem príncipe regente, já que a maioria das juntas governamentais recém-formadas eram seduzidas pela pressão das cortes portuguesas. Em 1821, tropas sob o comando do tenente-general Jorge de Aviles exigiram que Pedro fizesse um juramento para manter a Constituição portuguesa, o que na verdade seria um golpe de Estado. José Bonifácio já havia alertado sobre o que iria acontecer caso cedesse. Certamente o que aconteceu aos territórios hispânicos vizinhos: fragmentação, caos político e social, um verdadeiro rio de sangue, como costumara dizer. A esta altura, boa parte dos brasileiros, ao lado de José Bonifácio e Maria Leopoldina, já estavam cansados de serem subjugados pelos portugueses.
contudo Pedro cedera à pressão. Então, em 1822, o príncipe recebeu uma petição de 8.000 assinaturas para que não partisse. Comovido, Pedro responde afirmando: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Este evento ficou registrado na história como o Dia do Fico. Visto isso, Avíles amotinou-se novamente, mas rapidamente foi contra-atacado por tropas brasileiras e civis armados, sendo derrotado e expulso do Brasil com suas tropas. A ruptura com Portugal tornou-se iminente. Dando continuidade à sua viagem a Minas Gerais e São Paulo, nomeia sua esposa Maria Leopoldina como regente do Brasil, a primeira mulher a governar o Estado brasileiro e tida pelo povo como mãe dos brasileiros. Ao estar de retorno de São Paulo, dia 7 de setembro, recebeu a notícia de que as cortes puniriam a todos que desobedecessem às suas ordens. Pedro, então, montando em sua mula, disse para os presentes: "Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. A partir de hoje, nossas relações estão quebradas. Nenhum vínculo une-nos mais. Pelo meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro ao Brasil a liberdade. Brasileiros, que nossa palavra de ordem seja a partir de hoje